Olá, se você não me conhece, eu sou Jário Santos, sou contador, sou advogado, sou da Organize Consultoria. Hoje vamos falar sobre segmentação de um escritório de contabilidade, tá? Então, vamos lá. Eu sou contador há mais de 10 anos e eu tenho um escritório contábil. Sou empreendedor contábil, nome bonito, né? Empreendedor contábil. Empreendedor contábil. Então, o que aconteceu no meu escritório nos últimos anos? Eu comecei a segmentar a minha atividade, eu comecei a direcionar a minha atividade para um ramo específico, um serviço específico. Eu comecei a embalar o meu serviço. Cara, como é que isso se deu? Se deu da seguinte forma. Pensa comigo, feijão. Vamos pensar em feijão. Feijão, todo mundo sabe o que é um feijão, né? Existem os tipos de feijão, mas vamos falar de feijão comum. Qualquer tipo de feijão é um feijãozinho comum. Só que existem várias empresas vendendo feijão. Por quê? Porque ela faz uma embalagem diferente. Então ela segmenta ali para quem prefere o seu produto, mesmo sendo produtos iguais. Aqui que foi que nós fizemos? Nós direcionamos o nosso foco para um nicho de cliente e com isso nós conseguimos crescer o nosso escritório. Não só crescer o escritório, tá? Não só crescer em quantidade de clientes, mas crescer também em produtividade, crescer também em honorários, na parte financeira, no faturamento, crescemos o faturamento também do escritório. Por quê? Porque nós direcionamos o nosso escritório. Porque se você continuar atendendo todo mundo, eu estou olhando aqui para baixo às vezes porque eu fiz um roteiro aqui, para não fugir muito do roteiro e o vídeo ser bem direcionado, tá? Se você continuar atendendo todo mundo, vai ter problema a longo prazo. E aí são os mais variados problemas. Você não vai ter mais tempo livre, a tua agenda sempre vai estar lotada, sempre vai ter cliente satisfeito, funcionário insatisfeito, honorários baixos, atraso de honorários. Tudo isso acontece quando você tenta atender todo mundo, tá bom? Quando você pensa que... Vamos lá, vamos aqui no quadro. Aqui, se dá para me ouvir bem, vamos lá. Quando eu vir aqui, falo, tá? Aqui pensa que é o contador, é você como contador. E aí você tem, deixa eu pegar outra cor, você tem todo esse mercado aqui para atender. Aqui são as empresas. Aqui tem vários segmentos de mercado. Farmácia, padaria, hospital, restaurante, supermercado, provedor de internet, oficina, terceiro setor, ONGs, cooperativas, associações, igrejas. Aqui você tem uma infinidade de segmentos para atender. O que acontece naturalmente? O que é que acontece? Os contadores eles pensam da seguinte forma: eu preciso atender. Só colocar lá aqui para não perder. Eu preciso atender todo esse mercado. Só que não é verdade, você não precisa atender todo esse mercado. E se você fizer isso, como eu falei no início, você vai ter sérios problemas. Você precisa escolher uma parcela do mercado para atender. Você fazendo isso, você vai ter uma qualidade de vida bem melhor, no sentido de ter mais tempo livre, não se receber tantas reclamações, não perder tantos clientes. Porque nós sabemos que quando a gente faz isso aqui, você que é contador vai saber exatamente o que eu estou falando, o seu escritório ele entra tem aquelas galinhas de hamster, né? Acho que é hamster, aquelas galinhas que ele fica correndo no mesmo lugar, fica rodando ali, e ele não sai do lugar. O que acontece? Por quê? Porque entra, sai cliente, entra, sai cliente, entra, sai cliente. Se você tentar abraçar todo esse mercado de uma única vez, atender a todo mundo. E eu sei que muitos escritórios trabalham assim e têm sérios problemas. Mas eu vejo aí grandes escritórios que fazem dessa forma. Olha, esses aí são as exceções, tá? Nós temos muitos escritórios pequenos, com sérios problemas de crescimento, sérios problemas de captação de cliente, de perca de cliente, de entrada e saída de cliente, porque fazem isso, não segmentam o mercado, tá? Então, esse obstáculo que é criado de não posso atender apenas um nicho, porque todo o mercado ele busca o meu serviço, então tem que atender a todo mundo. Isso atrapalha o teu crescimento. Por quê? Porque cai a produtividade. Quando você atende todo mundo, eu vou dar um exemplo aqui para contextualizar melhor. Você tem um funcionário atendendo dentro do escritório que faz tudo isso aqui, ó. Atende todo esse mercado. Você tem um funcionário atendendo na parte fiscal. E aí ele tem centenas
de declarações para ser entregue, né? Declarações para a Receita, para a Prefeitura, para o Estado, declarações para órgãos governamentais, associações, e aí ele tem uma série de informações para passar para esses órgãos. E ele tem também uma infinidade de impostos para pagar. Ele tem cliente que compra fora do Estado, cliente que não compra fora do Estado, ele tem cliente de serviço que só paga ISS, os impostos federais, tem cliente de serviço e comércio, e aí ele tem um monte de gente para atender. A possibilidade dele cometer um erro é muito grande, além do volume de trabalho sobre ele ser enorme. Então a possibilidade de ter problema com o cliente é muito maior. Agora pensa comigo, um escritório que ele segmenta e trabalha com um ramo específico, então ele já sabe as datas exatas que serão entregues as declarações, ele sabe quais os clientes ele atende, ele sabe qual a dor do cliente, qual a dificuldade do cliente, ele sabe até qual sistema o cliente trabalha. Hoje, por segmentar o meu escritório, eu consigo indicar até sistema para o meu cliente, porque eu indicar do que a maioria trabalha, né? Então eu vou lá e digo, a maioria usa esse sistema, vai lá, testa com eles. Não tenho parceria com sistemas, até nos procuraram, mas aí seria muita responsabilidade. Eu peço para contratar o sistema, testar o sistema, ver se vale a pena, ver se faz sentido para ele o sistema, e aí se fizer sentido ele contratar. Mas é isso, então até o sistema de gestão nós conhecemos. Por quê? Porque trabalhamos com uma parcela do mercado, tá? Vamos lá. Então, quando você faz isso no mercado, você segmenta aqui o mercado, trabalha com um pedacinho aqui da pizza, você não vai perder todo o outro mercado. Isso não acontece, muito pelo contrário. Quando você faz isso, você ganha esse mercado, e pode sim continuar trabalhando para esse mercado. Mas o que é que eu oriento que seja feito? Vou colocar aqui do lado. Aqui. Pensa comigo que aqui é teu escritório. Pensa comigo, aqui é meu escritório. Tá? Aqui é o escritório. E aí você tem os departamentos dentro do escritório. Você tem que fazer subdepartamento. Já o que é um subdepartamento? É o seguinte, eu tenho mais de 10, 15, 20 clientes em um único segmento? Tenho. Beleza, então você vai pegar um funcionário e vai dizer, olha, você só trabalha com esse segmento aqui. Por quê? Porque você vai fazer com que o teu funcionário ele se torne especialista naquele segmento. Então toda dúvida que tiver, ele vai saber responder. Então as demandas não chegam mais até você. Mesmo você sendo contador. Não chegam por quê? Porque os teus funcionários eles sabem responder, teus funcionários passam confiança, porque estão no dia a dia trabalhando naquilo incansavelmente. Essa é a grande vantagem de você trabalhar com nicho de mercado. Tá? E os outros clientes, o que acontece desse macro aqui, desse mercado macro? O que acontece? Você continua atendendo como você atendia anteriormente. E aí você pode segmentar mais de um nicho, você pode segmentar outro. Pode segmentar outro. O que eu aconselho? Não segmentar mais de 3. E aí você mantém um ou outro ali se você for interessante para o negócio, fizer sentido para você. Mas segmentando 3 aqui, faz bem mais sentido você fazer isso. Ah, Jairo, mas eu não quero deixar meus clientes, tal. Tudo bem, você não deixa seus clientes. Mas procure fazer isso, que a longo prazo o resultado é muito bom. Você começa a ter clientes de mais variáveis lugares. Eu não estou nem falando de uso de tecnologia, de marketing digital não, tá? Das redes sociais, do Facebook, do Google, estou falando disso não. Eu estou falando que as pessoas vão falar tão bem de você, tanto de você em congresso, em feira, você vai ser chamado para palestra, você vai ser chamado para workshop, você vai participar de feiras. Isso aqui vai acontecer inevitavelmente. Você começa a ser procurado por um mercado. E aquele mercado que a sua visão era pequena, ele se torna um mercado enorme. E aí eu adianto, você não vai querer trabalhar com outro mercado. Por quê? Porque você se tornou um especialista nesse mercado, tá? E para superar esse medo de mudança, você precisa fazer isso aqui. Basicamente isso. Você precisa fazer um subdepartamento do teu escritório. Você tem aqui o departamento fiscal, e aí você vai ter um departamentozinho fiscal aqui dentro, que atende apenas um segmento. Você fazendo isso, você vai ver o quanto
se tornou importante para você segmentar e como o teu escritório ele vai se comportar você fazendo isso. Esse subdepartamento é uma das melhores formas de você superar qualquer problema, tá? Eu pensava como você, logo no início, quando eu comecei a fazer a segmentação. Caramba, eu vou perder mercado, eu vou ter problema, e aí os clientes não vão mais me procurar, não vão mais me indicar, e aí isso não aconteceu. Foi totalmente o inverso. Aí que eu fui procurado. Aí que meu telefone não tocou. Se você me segue no Instagram, eu sempre posto lá a quantidade de clientes que entram na Organize. Hoje eu sou de Pernambuco, e eu recebi outro contato aqui de outro cliente que já indicou outro cliente, que não é nem do mesmo segmento, tá? Mas ele indicou e é fora do estado, é lá no Rio de Janeiro. Fora do estado. Estamos vendo aí se a gente consegue atender ou se a gente vai direcionar ele para um parceiro contador aí em outro estado. Mas a questão aqui é o seguinte, é você se tornar referência de tal forma que você consegue vender até mesmo outros produtos. O grande exemplo de você fazer isso de bom que é você se tornar tão especialista na cabeça do seu cliente que ele pergunta a você coisas inimagináveis. Não porque ele simplesmente quer ouvir tua opinião, mas é porque ele tem você como referência. Então, se eu puder dar minha opinião para qualquer escritório, mesmo que está começando agora, mas eu estou começando agora, tá? Comece segmentando. E uma das melhores formas de segmentar, vou dar um exemplo da melhor forma de segmentar, uma atividade que você gosta. Eu tenho um amigo que ele trabalha, ele segmentou, ele é até aluno meu, ele segmentou para o ramo de academia. Ele é malhadão, tal, gosta de malhar, e ele atende apenas a academia. Ele é referência para o setor da academia. Jário, mas como é que eu me torno referência? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu já posso te explicar, posso te adiantar. A primeira coisa que ele fez foi achar inimigo em comum. Qual é o inimigo em comum de todas as empresas? Existe uma coisa mais genérica de inimigo em comum, né? É o seguinte, os impostos. Ninguém gosta de pagar imposto. Então, se você falar em redução de tributo para aquele segmento, você já tem um inimigo em comum entre você e a empresa. Porque a empresa também acha os impostos absurdos. Todo mundo acha imposto absurdo. E aí você falar em como reduzir a carga tributária. Por quê? Porque você também é inimigo dos impostos. E aí você já tem inimigo em comum. Conselho da categoria. No caso da educação, o CREF, né? O CREF. Acho que é o CREF. Conselho de Educação Física. Ele viu no CREF alguns obstáculos, documentação, taxa de cobrança, ele começou a falar sobre isso. Não falando mal, mas dando a opinião dele e falando como reduzir, como não ter problema com o CREF, como não levar multa do CREF, o absurdo que é a taxa do CREF, como parcelar o CREF, como ter um responsável técnico. Então ele começou a falar nesse assunto, as pessoas começaram a consumir o conteúdo dele. Ele fala tanto em vídeo, como ele fala também pessoalmente, em suas reuniões. Ele participa de palestra, ele escreve para blog. Você que não gosta, mas Jário, mas eu sou contador, mas eu odeio aparecer em vídeo, tá? Ele escreve para blog também. Então ele tem lá os artigos dele em blog. Ele está escrevendo um livro sobre o assunto, contabilidade para academias. E aí ele está também entrando na academia de artes marciais também. Então, existe um leque que ele vai se abrindo para ele. E ele está super feliz, super de boa, a equipe dele é super treinada, ele é referência aqui no estado. Ele foi meu aluno, ele é meu aluno, ele é referência aqui no estado, na área de educação física. Coisa outra pessoa que segmentou para o microempreendedor. Se tornou referência também, foi funcionária nossa, se tornou referência na área de microempreendedor. Até eu mesmo, quando eu penso em microempreendedor, que alguém chega aqui, eu já indico para ela, passo o telefone dela. Por quê? Porque ela é referência nessa área de microempreendedor. E tantos outros, eu posso falar um monte aqui. Eu sou o maior exemplo disso. Eu não me imaginava segmentando o meu escritório. Eu até ouvia falar, as pessoas falarem, mas nunca vi nenhum treinamento, curso sobre isso, eu tinha medo de fazer. E aí eu comecei a fazer aos poucos, comecei a fazer de uma necessidade. O cliente precisou, eu não sabia atender o segmento dele, fui estudar, gostei do que vi um mercado muito amplo, em constante crescimento, o meu é de provedor de internet, o meu principal mercado, e aí eu entrei nesse mercado, não me arrependo
nem um só minuto de ter entrado nesse mercado, muito pelo contrário. Estou muito satisfeito com esse mercado e já participei de palestra, dei palestra, congresso, feiras, escrevi artigos, sou referência, e aí estou me tornando referência para o Brasil inteiro nesse segmento, e aí eu gero muito conteúdo na internet sobre isso. Então, isso é o ideal a ser feito. Você vê uma parcela daquele mercado e você buscar trabalhar em cima dessa parcela no intuito de você se tornar referência. E aí eu vou dizer a você, meu amigo, é muito fácil fazer isso, tá? Não é difícil. As pessoas pensam que é difícil, pensam que é complicado, mas é complicado não fazer. A longo prazo, a contabilidade, ela suga as nossas forças. Por quê? Porque nós não sabemos trabalhar. Eu também sou advogado. Eu sempre trago esse exemplo. Mais próximo do contador, o advogado se aproxima mais da atividade. Muitos advogados eles trabalham com parcelas do mercado. Criminalista, penal, empresarial, tributarista, trabalhista, e aí tem as outras áreas áreas de direito médico, e direito de família, e eles trabalham segmentando. Quer dizer que um advogado que trabalha na área criminalista ele não pode fazer uma ação trabalhista? Pode, ele pode fazer, mas por que não é interessante para ele? Porque ele não é especialista nisso. Um tributarista pode fazer uma ação criminal? Pode, mas não é interessante para ele. Ele não quer fazer. Ele quer fazer aquilo que ele domina. Com isso ele diminui a quantidade de força. Imagina um advogado que nunca fez uma petição criminal, sei lá, pedido de soltura, relaxamento de prisão, o cara nunca fez. Só fez trabalhista. O quanto ele vai ter que estudar, pesquisar, perguntar para outros colegas, fazer com medo, sem saber o que está fazendo. E mesma coisa um advogado criminalista fazer uma ação, uma petição, uma inicial de uma demanda trabalhista. Vai ter problema também. Por que com contadores são diferentes? Porque os contadores não fazem isso. Porque o contador ele quer atender desde uma empresa que faz uma agulhinha para uma que faz um foguete. Por que existe esse problema? Porque nós não entendemos ainda como funciona o mercado das empresas, como o mercado contábil funciona. Tem muita segmentação já no mercado. As pessoas não ensinam isso. Por quê? Porque elas não querem ensinar. Então é exatamente isso que eu estou passando para vocês. A ideia é exatamente essa. Você trabalhar segmentando o seu mercado para você ter uma produtividade melhor e ser visto como especialista. Se você pensar que você vai perder mercado fazendo isso, e aí eu já adianto para você, isso não vai acontecer, muito pelo contrário, você vai ganhar um mercado. No lugar de você perder todo esse mercado, você vai ganhar esse mercado aqui. E esse mercado aqui já é mais que suficiente. Mas já que você acha pouco ainda esse mercado, cria outro mercado. Acha pouco outro mercado, cria outro mercado. E aí 3 aí já acho mais que suficiente. E não aconselho passar de 3 mercados. Você não vai perder qualquer mercado. Outra coisa que sempre me falam é o seguinte: Jairo, mas se eu segmentar, meus clientes vão me deixar. Isso nunca aconteceu aqui na Organize. Nunca chegou um cliente dizer para mim: Jairo, eu estou encerrando um contrato com você, porque eu estou vendo aí que você está com um segmento diferente, seu conteúdo está voltado mais para provedor, e eu não quero mais porque eu não sou provedor. Isso não acontece. Até porque, eu vou adiantar para você, tá? Até porque quando a gente cria conteúdo, quando eu crio conteúdo direcionado, porque eu tenho outras atividades aqui dentro também, tá? Não tenho só provedor de internet, não. Eu tenho outras atividades, mas segmentado eu estou com um provedor. Quando eu crio um conteúdo, digamos que isso aqui é um conteúdo para o provedor, eu crio um conteúdo para o provedor, eu crio outro conteúdo para o provedor, eu crio outro conteúdo para o provedor, eu crio outro, 4. E eu crio um para o geral. Porque eu quero manter esses clientes ainda. Eu sei que a longo prazo a tendência é a gente trocar toda essa carteira de cliente. Mas eu ainda preciso manter esse faturamento. Então por esse motivo eu tenho 4 conteúdos para o provedor e um conteúdo para o geral. Aí eu dou um exemplo para vocês. Eu vou falar, por exemplo, de redução de jornada de trabalho. Aí eu falo o seguinte: provedor, se você quer reduzir a jornada do trabalho do teu técnico, do teu pessoal administrativo, do teu suporte, você vai fazer o seguinte: existem 3 possibilidades.
50%, 75% e 25%. Você vai escolher uma dessas três, vai entrar em contato conosco que nós vamos fazer. Desta forma, você vai ter uma economia XX na tua folha de pagamento, você fazendo essa redução. Mas não pense apenas em fazer redução. Por quê? Porque você não vai ter essa mão de obra do teu provedor da internet. Você percebeu que eu estou falando a mesma coisa que eu falaria para uma padaria, que eu falaria para uma farmácia, que eu falaria para um supermercado, só que eu estou usando o nome provedor. E aí depois eu faço um conteúdo repetindo praticamente tudo, mas aí eu falo para todo mundo. Só que esses 4 conteúdos aqui, alguns deles eu vou impulsionar dentro do Facebook, do Instagram, do Google, vou enviar na minha lista de transmissão, vou escrever um blog, vou enviar no meu Telegram, vou colocar para as pessoas que me pediram proposta e ainda não fecharam com a gente. Então esse conteúdo ele é direcionado para um segmento. Quanto o outro ele vai ser mais geral, ele vai para todo mundo. A minha equipe vai disparar ele, que não trabalha segmentado, vai disparar esse outro conteúdo. Então é isso que acontece quando você faz conteúdo. Você precisa pensar dessa forma. E os clientes eles não vão te deixar por causa disso. Agora, realmente, se você deixar teu cliente de lado, não atender mais, você vai perder carteira. Mas não foi porque você segmentou, foi porque você foi negligente no atendimento. Mas se você manter a qualidade de atendimento que você tem e segmentar, fazer isso que eu estou dizendo, você não vai perder cliente. Você vai ganhar cliente e vai conservar os que já tem. Pode ter certeza. A quantidade de saída de cliente aqui da Organize é muito pequena. É muito pequena. A cada 10 clientes que a gente recebe, eu acredito que nenhum cliente sai. Agora, acho que a cada 100 a gente perde um. Parcela de 1%. Mas perde por quê? Aí tem os motivos. Um cliente mudou de cidade, um parente dele se formou em contabilidade, ele achou nossos honorários um pouco mais caros, quer trocar, e aí tem a infinidade de motivos aí que levam o cliente a trocar de contador. E a gente está tudo bem por isso, nós continuamos crescendo. Agora, se eu perder um cliente desse segmento aqui, aí eu quero todos os detalhes na minha mesa. Quero saber exatamente o que aconteceu. Por que foi, qual o motivo, o que aconteceu, o que levou ele a sair, qual a insatisfação dele. Então eu preciso dessas informações aqui até para tomar decisão e mudar o rumo de atendimento que nós fazemos. Mas dificilmente isso acontece, tá? Outra objeção que eu recebo é a seguinte: mas se eu fizer isso, eu vou diminuir o meu escritório, eu vou evitar o crescimento do meu escritório. Não vai. O que você vai evitar é um crescimento de mão de obra. Tá? De pessoas aqui. Ó. Como assim diminuir o crescimento de mão de obra? Eu explico. Quando você segmenta, o teu funcionário fica tão especialista que ele consegue atender mais funcionários do que um funcionário que atende vários segmentos diferentes. Até por aquilo que eu já falei. Pela demanda ser diferente, pelas solicitações serem tão diferentes, o teu funcionário, teu único funcionário, ele pode atender mais pessoas. Outra coisa, aqui nós temos até disparo de e-mail, acredito que você também deve ter, até disparo de e-mail padronizado. Então quando o cliente ele pede alguma coisa, a nossa resposta é automática. Muitas das vezes, tá? Como assim? Isso eu estou falando do nicho, tá? Do nicho do mercado. Por quê? Porque as solicitações são muito parecidas. Os problemas do mercado, eles são praticamente os mesmos problemas. Eles se parecem muito, esses problemas. Por esses problemas serem tão parecidos, nós conseguimos criar respostas iguais. Então, apenas com um comando lá, a resposta ela já é disparada para aquele cliente. E muitas vezes, resposta em massa. As dúvidas elas são bem parecidas, os problemas são muito parecidos. O mercado ele é igual, o mercado ele se repete. Por esse motivo, nós mantemos sempre respostas automáticas. Então, eu recebo mais cliente, meu funcionário pode atender. Eu recebo mais cliente, ele ainda pode atender. No lugar de eu ter sempre mais funcionário contratando, aquela equipe enorme que para tirar foto é muito bonita, tá? É uma beleza, minha equipe também. Ela não é pequena, mas para tirar foto é muito bonita. Mas tem os seus problemas, tem os seus percalços, tem que ajustar, tem que treinar, tem que acompanhar, tem que fazer um monte de coisa. E quando você segmenta dessa forma, não precisa fazer isso. Por quê? Porque o teu funcionário ele vai conseguir atender mais pessoas.
com qualidade ainda. E aí, lógico, né? Um funcionário mais treinado, um especialista, você vai ter aquela pessoa sempre para tirar dúvida, até mesmo sua, porque ele vai estar inserido no mercado. Ele conhece bem aquele mercado. E não queira um funcionário que conheça tudo, não queira. Porque não é o ideal. O ideal é que um funcionário ele conheça um mercado, um único mercado. Se ele conhecer um único mercado, para você é mais que suficiente. Eu conheço, tem outro contador, que também foi aluno nosso, ele trabalha com cooperativas. Eu já trabalhei com cooperativas também há um bom tempo. Ainda trabalho, tem algumas cooperativas no nosso escritório. Eu trabalhei há muito tempo com cooperativa. Ele trabalha hoje só com cooperativa, só com o terceiro setor e na área de cooperativismo. Ele é referência nisso. Ele está sempre palestrando na OCB, ele está fazendo isso. Então ele só pega a cooperativa. Aí você pode pensar, Jairo, mas cooperativa é uma loucura, é muito trabalho, não sei o que. Para ele, não. Por quê? Porque os funcionários são tudo especialistas. É para quem quer entrar agora, ou para quem só tem uma cooperativa dentro de uma carteira de várias empresas, de vários outros segmentos. E quem tem só uma cooperativa, meu amigo, vai ter problema. Vai ter problema para segmentar, vai ter problema para atender. Ele não tem, porque ele tem várias cooperativas. E todos os funcionários dele atendem cooperativa. Então, para ele é bem tranquilo. E eu indico cooperativas para ele também. Agora, se você segmentar, eu vou segmentar já. Vou segmentar, a partir de hoje eu quero segmentar. E você faz o seguinte, você vai lá, pede para um cliente te indicar, o cliente te indica, aí depois você pede para a farmácia, aí, não, vou segmentar agora para farmácia. Aí você começa a gerar conteúdo para farmácia, vídeo, escreve blog, visita a farmácia, cria mala direta, cria e-mail marketing, começa a anunciar no Instagram, Facebook, começa a ir atrás de evento, aí você vê que não teve tanto resultado assim nos próximos 6 meses, aí você vai e troca de segmento também. Aí não está dando certo não, eu vou para a área esportiva, vou trabalhar com jogadores. E aí você começa, aí você tem um jogador que você atende, e aí outro jogador aparece, depois não aparece mais, você muda. Não, acho que não tem muita gente não. Vou trabalhar na área médica. Aí você começa para médico, pega um cliente médico, demora, não pega. Pronto, se você fizer isso, eu poderia ficar falando a noite toda isso, né? Se você fizer isso, você vai ter um problema. Você não vai conseguir segmentar. Você não vai conseguir atender uma área específica da contabilidade. Por quê? Porque isso requer um tempo de maturação. Você precisa plantar para depois colher. E é plantar e continuar regando. Depois que dá o primeiro fruto, aí, meu amigo, é como se fosse uma ladeira abaixo. Chega cliente praticamente todos os dias, todos os anos, chega para fechar, não chega para negociar, não chega para falar de horário, chega dizendo assim, olha, eu quero trabalhar com você porque você é especialista, eu quero trabalhar com você porque o meu concorrente trabalha com você, eu quero trabalhar com você porque eu te vi na feira, eu te vi palestrando, eu vi um vídeo seu, eu li seu artigo, eu quero... Chega cliente aqui até para tirar foto comigo. Você tem uma ideia. E não é pouco não. Por quê? Porque quando tiram foto comigo, a sensação que passa para o mercado de provedor de internet é que aquela empresa está se legalizando, ela está se formalizando. Então eu estou aqui com o Jairo Santos da Organize. Tiram foto na frente aqui na nossa fachada. Então, pelo fato de tirar foto comigo, tirar foto na nossa fachada, ele fala para o mercado que ele está inserido que a partir de hoje ele está se formalizando, está se legalizando, vai deixar tudo certo, mudou de contabilidade, tal. É isso que acontece. Eu, particularmente, eu fico muito feliz. E eu quero que isso aconteça com você também, se você seguir essas dicas que eu estou te dando, tá? Então, a melhor forma de você superar esse obstáculo de atender todo mundo é você escolher um mercado, analisar esse mercado. Depois eu vou falar um vídeo de como analisar esse mercado. Você analisar esse mercado, você se identificar com esse mercado. Outro cliente nosso trabalha na área de agropecuária. Atende fazenda, atende veterinários. Ele sempre está no interior, sempre está na fazenda. Hoje ele visita seus clientes de carro, ele tem um chapéu, ele se veste de boiadeiro, tal, ele tem fazenda também. Então ele gosta muito disso, ele atende no meio da mata lá, atende todo mundo lá. Você tem uma ideia de como é a identificação.
Mas vamos lá. Então você vai escolher o segmento que você mais identifica, e aí você vai começar a direcionar para ele todas as tuas energias de informação. Escreve pelo menos um blog por semana. Faz pelo menos 2 vídeos por semana. Entrevista. Isso é o ideal. Depois eu vou falar um vídeo só sobre isso. Como entrevistar a autoridade no mercado. Eu fui para uma feira, vou contar essa historinha rapidinho, fui para uma feira e eu já tinha uma certa autoridade nesse mercado provedor, mas foi aí que a gente realmente cresceu o nosso escritório. Fui para uma feira e aí eu falei, ó, quem são as autoridades aqui? Quem são os influencers? E aí tinha blogueiro, digital influencer, cara que escreveu livro, pessoas que lidam mais em tecnologia, empresas grandes, saem entrevistando um a um. E aí os meus vídeos viralizaram nos grupos de WhatsApp de provedor e eu me tornei referência. A partir daquele momento em diante, foi praticamente a virada de chave. Não foi aquilo que definiu, porque eu já vim me preparando, as pessoas já ouviam falar de mim. Mas ali foi o ideal. Então você tem que pegar essas oportunidades, esses momentos. O momento ideal, o momento agora de entrar no mercado é esse, eu vou entrar agora, e você vai, você entra naquele mercado. Beleza? Pessoal, então é isso. Cheguei ao fim desse vídeo. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Manda uma mensagem para mim, vou falar com você. Me segue no Instagram também. Vamos estar batendo papo. Tá bom? E a gente vai conversando sobre tudo isso. Um abraço, até mais.